Igreja é para isso. A palavra do Senhor diz que nós somos membros de um corpo. Por isso que a Bíblia diz que não tem como membro ficar fora do corpo. Então, queridos, não tem como você ser igreja fora da igreja. Não tem como você dizer que vai para o céu se você não está ligado num corpo. Pelo menos você tem que congregar num lugar. Então aqui nós somos corpo. Amém? Glória a Deus. E o cabeça quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, não precisa abrir, mas eu vou começar a introdução dessa noite. Você que está aí em casa e você que está aqui, sinta-se agraciado pelo Senhor, que o Espírito Santo realmente nos conduza, né? Porque a mentoria dessa igreja, na verdade, é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que conduz essa obra, o Espírito Santo que conduz a nossa vida, e automaticamente é o Espírito Santo que conduz a tua vida. Em Atos 9, depois de Jesus, eu tenho uma referência bíblica que é incrível, que é o homem mais tremendo que teve na Bíblia, que na verdade depois de Jesus é ele, não tem ninguém que fez o que ele fez, o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo em Atos 9, não precisa abrir, ele estava indo perseguir, né, na verdade os cristãos. Ele odiava o cristianismo, ele odiava Jesus, ele não queria, ele chamava Jesus, né, os discípulos de uma seita. E depois que Estevão morreu, foi apedrejado realmente. Saulo, ele conspirou nesse apedrejamento. Saulo, ele tinha muita raiva, né, dos cristãos, e ele pegou uma carta e foi para Damasco para realmente prender aqueles últimos apóstolos que estavam lá fazendo, né, a obra. Alguns já estavam escondidos, e ele pegou carta para ir para Damasco. Quando ele estava indo para Damasco, a Bíblia não fala do animal no qual ele estava montado, mas ele era romano, e os soldados romanos com certeza tinham seus cavalos, e muito bons. E ele estava montado, e de repente veio uma luz muito grande sobre ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu? E aí Jesus se manifestou, o próprio Jesus, né? A luz era o próprio Jesus, e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então você entenda que um perseguidor realmente cruel do evangelho teve encontro com Jesus. Eu posso dizer para você que muitas das vezes na tua mente, no teu coração, você pensa assim: aquela pessoa jamais vai se encontrar com Jesus, aquela pessoa odeia crente, aquela pessoa odeia cristão, aquela pessoa é tão idólatra na sua seita. Talvez essa pessoa que você talvez esteja orando tem uma seita, cultiva uma idolatria, tem uma seita religiosa, porque a não ser o cristianismo que caminha com Jesus como o único e fiel Salvador, as demais são seitas, porque não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo de Nazaré, e ele não precisa de intermediário. Então Saulo, quando se encontrou com Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. E é muito engraçado não ir para a gente pensar que quando Jesus disse assim: tu estás me perseguindo, mas espera aí, ele não estava perseguindo Jesus. Ele achava que estava certo, ele achava que estava certo, ele era doutor na lei, ele tinha se formado aos pés de Gamaliel, ele era doutor da lei, então ele achava que estava certo. É igual muitas pessoas que estão aí fora, você vai falar de Jesus, elas acham que não, eu tenho meu Jesus, eu estou certo. Ele tinha convicção que ele estava fazendo bem, que ele estava fazendo muito bem. E tem pessoas aí fora que quando a gente se depara para conversar com essas pessoas, elas também acham que estão bem, elas estão numa seita que não cultiva Jesus Cristo como o único fiel Salvador, mas elas acham que estão bem. E era assim Saulo, ele estava totalmente enganado, achando que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. E quando Jesus disse assim: tu me persegue, aí você entende que quando uma pessoa persegue o cristianismo, ou persegue aqueles que estão servindo a Deus de verdade, não persegue a pessoa. Vamos supor, eu estou servindo a Deus de verdade há 30 anos, então todos que se levantem contra mim, ou contra o Deus que eu sirvo, não está se levantando contra mim, e sim contra Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele estava perseguindo os cristãos, ele estava matando os cristãos, ele estava indo contra os cristãos. O que tu quer dizer com isso, pastora? Que todos que se levantam contra a igreja de Deus vivo, um servo de Deus vivo, que está aqui sentado, ou está no altar, ou está lá fora, se levanta contra o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então tu fique tranquilo, você pode dizer amém?
e ele ficou 3 dias cegos lá, né, para realmente se encontrar com Deus. E a partir daí ele se tornou Paulo, e ele foi o homem que mais foi perseguido, que mais sofreu no evangelho, mas também foi aquele que mais abriu igrejas. A mesma força que ele tinha na lei, fazendo coisas erradas, ele dobrou quando foi para Jesus. É isso que eu quero falar também um pouquinho nessa noite. Eu era uma seguidora de Satã, eu era uma seguidora de Satanás. Por quê? Porque eu tinha seita, eu ia para todas as seitas que você imagina. Eu conheci muitas religiões pagãs, eu gosto de conhecer a fundo, né? E eu me tornei uma cristã, entre aspas, pagã. Então eu fazia muitas coisas, eu era muito dedicada na lei, mas eu não era dedicada na verdade. E depois que eu conheci Jesus Cristo de Nazaré, eu disse para Satanás: olha, você me usou tanto lá fora, você me enganou tanto, agora eu vou trabalhar dobrado para Jesus. É claro que eu não chego aos pés do apóstolo Paulo, de jeito nenhum, eu estou muito longe disso, mas eu quero dizer para você que a mesma força que o apóstolo Paulo fazia para matar os cristãos, ele começou a trabalhar fortemente para Jesus Cristo de Nazaré. Ele escreveu 13 cartas e foi publicada. Ele abriu muitas igrejas, ele foi de cidades em cidade. E eu quero que você vá comigo numa carta de Filipe que ele escreveu, que vai ensinar muito para a gente nessa noite. Você pode abrir em Filipenses, por favor. Aleluia. E quando ele escreveu essa carta, querido, ele estava preso em Roma. Não se sabe se foi em Cesareia ou em Roma, mas ele estava preso. Por que ele estava preso, pastor, apóstolo Paulo? Porque o Nero, né, que cuidava de Roma, né, que era governador de Roma, incendiou 70% da cidade, e ele culpou os cristãos. Então Paulo, ele estava divulgando o evangelho. Ele já estava com 60 anos após Cristo ter partido, depois de Cristo. Então ele estava naquela fé total, devia estar com os 80, 90, 85 anos, mas com fé, propagando o evangelho. E de repente Nero viu que estava crescendo demais, e ele queria culpar os cristãos. O que aconteceu? Paulo então os cristãos foram acusados de botar fogo em Roma, nos anos 60 por aí, foram acusados de botar fogo em Roma. Quando essa acusação veio, os cristãos não foram presos, não foram. Foi só o líder, o Paulo. Porque eu sempre digo assim: se você fizer qualquer coisa lá fora, as pessoas não vão dizer assim. Até outro dia falaram, foi até engraçado, na mídia mesmo, disseram assim: ué, tinha uma pessoa que saiu da igreja, está fazendo muitas coisas erradas, e de repente colocaram ali: essa pessoa não é da Senge? Entendeu? Por quê? Porque nós somos uma congregação, nós somos uma família. E quando vão realmente falar, vão falar do líder. E o Paulo foi preso por causa desse incêndio. Ele teve duas audiências. Uma audiência, ele foi, não passou, né? Teve alguns indícios. E na segunda audiência, sabe, não precisa abrir, mas em 2 Timóteo 4, 16 e 17, ele disse assim, ó: ninguém me assistiu na minha audiência. Ele foi para a audiência, ninguém, não tinha nenhum discípulo dele, nem Timóteo, ninguém, nenhum discípulo dele foi lá e disse assim: olha, Paulo não tem culpa, Paulo, nós não fizemos nada, ninguém foi na minha defesa. Queres botar? Bota, por favor, Gabriel. 2 Timóteo 4,16, dá uma olhada se por gentileza. Um homem que estava preso, tinha feito muitas coisas. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isso lhe não seja imputado. Então ele foi um homem, meus amados, que fez muito, que cuidou muito, que abriu igrejas, que fez grandes coisas. E quando ele estava lá com os 80 e poucos anos, ele foi preso injustamente. Ele não tinha culpa nenhuma. Ele foi preso várias vezes injustamente, mas agora ele estava em Roma, o negócio era muito mais sério, e ninguém foi assistir. Às vezes, querido, as pessoas que estão olhando aqui para mim, elas fazem uma coisa, duas coisas para alguém e já se sente uma ingratidão enorme quando as pessoas não retribuem segundo o que elas fizeram. Eu vou falar de um homem essa noite que ele aprendeu a viver com essa desamparo, e mesmo assim
ele não perdeu, né, o brilho do Senhor que estava com ele. Filipenses 1, do 9 ao 11, por gentileza, aleluia. Ele estava preso em Roma para ser morto. Na segunda audiência, se vocês continuar estudando Timóteo, até o Timóteo, 2 Timóteo, estava com o Timóteo, que é o filho dele na fé, que ele gerou na fé, estava com vergonha dele, porque ele estava preso. Não tinha entendido que a prisão era por causa do reino de Deus. Muitas coisas que a gente passa na terra, principalmente quem realmente faz menção do nome do Senhor Jesus, muitas coisas que a gente passa na terra é propósito de Deus, e ao mesmo tempo é porque nós estamos servindo a Deus. Ele estava preso não porque ele tinha culpa, ele estava preso porque ele evangelizava e ele fazia realmente o reino de Deus expandir. E nem Timóteo já queria mais, estava com vergonha dele. Então ele escreveu 1 e 2 Timóteo para dizer: Timóteo, fica calmo, Timóteo, eu estou aqui por causa de Deus, não fica com vergonha de mim, segue nessa tua força, vai embaixo da tua unção. Por quê, queridos? Timóteo entendia que Paulo não poderia ser preso, mas Jesus foi preso, Jesus foi maltratado e Jesus não tinha culpa nenhuma. Filipenses então 1:9, ele estava preso, e é tão interessante o que ele pede aqui. Ele diz: peço isso, traga aqui boa comida, traga aqui um advogado, traga aqui alguém da política para me tirar daqui. Como que um cara preso, que na segunda audiência ele já tinha sido condenado, ele estava no corredor da guilhotina, e ele escreve para Filipos, a igreja de Filipos, né, para Filipenses: peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. E ele escreveu: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros, sem escândalo, até o dia de Cristo. Ele disse: olha, eu estou aqui preso, mas eu estou escrevendo para vocês: aumente o amor e o conhecimento. Aprenda quem é Deus, porque vai vir dias difíceis também para vocês. E veio. O próprio Pedro, que estava lendo a carta, que estava lendo isso tudo, ele foi crucificado, e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então Paulo estava dizendo assim: olha, eu estou dizendo para o amor de vocês aumentar, e vocês têm que conhecer mais a Deus, e ficar até o último dia da vida de vocês, até o Senhor vir, o dia do Senhor, que eu já falei outro dia sobre esse dia, sem escândalo nenhum. E ele estava orientando: cheio dos frutos de justiça por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então era um homem, né, que estava preso, indo para a guilhotina, mas não tinha amargura nenhuma no coração, não botou culpado nenhum, não achou culpado, não se sentiu traído, não se sentiu machucado. Por quê, pastora? Por que isso? Por que um homem chega nesse nível de entendimento? Porque ele conhecia Jesus da forma que até os apóstolos que andaram com Jesus não conhecia, porque ele não andou com Jesus. Pelo contrário, quando Jesus estava na terra, ele na verdade, ele era totalmente contra Jesus. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele entrou o Espírito Santo nele, e ele se equilibrou de uma maneira que ele ficou vivendo na terra como se não vivesse na terra. Amém, gente? E eu quero ir para a pregação em si. Isso é a introdução. Filipenses 4, por gentileza. É um dos textos que eu mais leio, e que eu mais admiro, e que eu mais sigo. É Filipenses 4. Sabe, é uma das cartas que Paulo escreveu. Eu gosto muito de Coríntios também, mas é uma das cartas que Paulo escreveu que me inspira a ser diferente, que me inspira a ter um equilíbrio emocional, porque nós estamos vivendo numa geração desequilibrada. Então quando você pega essa carta, né, de Filipe, quando ele escreve em 4:10, vai para 4:10 comigo, e ele estava agradecendo. Foi uma carta que ele escreveu, que ele estava no final, no corredor da morte. No corredor da morte, gente, agradecendo. Meu Deus, às vezes as pessoas, elas têm alguma coisa acontecendo na vida delas, elas não agradecem mais, elas não oram mais, elas pegam a muleta, elas querem culpados para essa situação. E muitas pessoas até que estão ouvindo em casa também, eu quero falar que muitas das vezes, por a gente não entender o momento que a gente está vivendo, e a gente não entender as nuances da nossa vida, a gente se torna pessoas ingratas, pessoas que não têm gratidão no coração. É nítido ver as pessoas que não vivem com gratidão no coração. Elas vivem desesperadas, elas vivem de alto e baixo, emocionalmente fragilizadas.
Ora, muito me alegrei no Senhor, porque finalmente reviveram as lembranças de mim, pois vocês já tinham lembrado, mas eu não tive uma oportunidade de agradecer vocês. Ele disse: agora eu vou escrever essa carta para agradecer vocês. Eu estou escrevendo para agradecer. Como que uma pessoa que está há dias para morrer, no mesmo ano ele morreu, decapitaram o pescoço dele, ele já estava condenado, não adiantava mais ninguém ir lá defender ele. Primeiro que ninguém foi, e segundo que não adiantava mais ir, ele estava no corredor da morte. Ele escreve uma carta para agradecer. Ele disse assim: não digo isso porque eu tenho necessidade. Eu não estou agradecendo vocês para bajulação. Eu não estou agradecendo vocês porque eu quero que vocês venham aqui e tirem um pouco da minha dor. Eu não tenho necessidade alguma. Ele não tinha necessidade? Será que ele não tinha necessidade, Roberta? Uma pessoa que estava à beira da morte, e ele sabia que Nero ia cortar o pescoço, ia crucificar, ele ia ter uma morte terrível. E ele tinha feito tudo. Ele doou a vida dele depois que ele conheceu Jesus. Ele doou a vida dele ao Evangelho. E ele disse assim: olha, eu não estou falando e agradecendo vocês como se eu tivesse necessidade disso, ou necessidade de alguma coisa. E aí ele disse assim: eu estou fazendo isso, olha só, digo que não é por necessidade, mas porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa frase aqui é o tema da minha pregação dessa noite. Nós estamos vivendo numa geração descontente, uma geração desequilibrada, uma geração desenfreada, uma geração que não está contente com nada, uma geração tecnologicamente com uma formação enorme, mas com aprendizado nenhum. Estamos vivendo uma geração que sabe muito, forma-se muito, tem muitas ideias, mas não tem conhecimento nenhum. E principalmente eu estou me referindo nessa noite do cristão. O cristão também está incluído nisso. Ele disse assim: ó, eu aprendi, porque eu não sabia. Porque quando a gente aprende alguma coisa é porque a gente não sabe. Ele disse: na escola da vida eu aprendi a me contentar com o que tenho. E eu quero dizer para vocês: a pessoa que não se contenta com o que tem, não aprecia a viagem, porque nós estamos todas numa viagem. Nós estamos numa viagem. Faz de conta que você vai viajar, vai lá para, sei lá, uma cidade aí que você quer viajar, Maldivas, uma cidade que você vai, e você vai para uma viagem tão grande, e você vai para um destino tão grande, e você não aproveita a viagem. Você não aproveita, porque no decorrer da viagem deu alguma coisa errada, deu altos e baixos, o voo atrasou, o hotel não era bom. Enfim, você esperava frio, deu calor, você contava com algumas situações e não aconteceu, e você não aproveita a viagem que foi cara, a viagem que foi paga. Sabe o que ele está dizendo assim? A pessoa que vive descontente, a pessoa que não aprende a ser contente com o que tem. Um dia você pode ter água, outro dia você pode ter suco, mas você tem que ser contente. Você tem que aprender a ser contente com o que tem. As pessoas que não aprendem a ser contente com o que tem, elas são desenfreadas, elas têm que tomar remédios, elas vivem correndo atrás, sempre não sabe nem do que, está correndo no amanhã, lembrando do ontem que não deu certo e não vive o presente. E eu vejo muitas pessoas assim. Eu vejo pessoas que Deus já abençoou. Eu vejo pessoas que antes de conhecer Jesus, por favor, não sabia nem falar, não sabia nem se vestir. Eu vejo pessoas que no começo da sua vida era uma trajetória. Eu estava falando outro dia, nós fomos visitar lá a casa que o Luiz Henrique vai morar, que ele comprou, e o gaúcho falando assim para ele assim: mãe, o meu apartamento é tão pequenininho. Aí o gaúcho disse assim: a tua área de serviço, onde que tem a churrasqueira, era a nossa cozinha no Rio de Janeiro. Não dava nem de colocar um fogão de 4 bocas no chão. Ele tinha que ficar em cima de um armário, assim, separadinho, porque não cabia de tão pequeno. Não, era um apartamento em Copacabana, assim, um lugar maravilhoso, mas não tinha nem quarto, era uma kitnet reta. E hoje eu me perco na minha casa de tão grande. Eu quero dizer que se você não é contente com aquilo que Deus te dá na mão, você não tem por objetivo receber aquilo que Ele tem para te dar. Você pode dizer amém? Porque, queridos, é muito assim. A pessoa não se contenta com um Fusca, mas quer um BMW. A pessoa não se contenta com uma bicicleta, mas ela quer não sei o quê. Querido, se você não viver contente com o que você já tem hoje, você nunca vai ser contente. Ele disse: eu aprendi a viver contente com o que tenho. Nós estamos vivendo numa geração desenfreada.
numa geração que quer mais, numa geração que não se contenta. Gente, tudo bem, Satanás reativou essa geração. Eu quero dizer que Satanás, pastora, a tecnologia é de Satanás? Não, quando você aproveita para o bem. Mas a maioria das pessoas estão tomando um remédio antidepressivo, estão realmente indo para psiquiatra, estão abandonando a fé, porque não alcançaram aquilo que a mídia está dizendo que é para você. Sabe, queridos, muitas pessoas desequilibradas emocionalmente, porque quer que o outro tenha, porque não alcançou, porque que Deus não me dá, e porque não sei isso. Eu estou falando de um homem que estava no corredor da morte para cortar o pescoço, e ele disse: olha, eu quero agradecer o que vocês trouxeram para mim na prisão, mas eu quero dizer que eu não tenho necessidade de nada, porque eu aprendi a estar contente com o que eu já tenho. Vira para o lado e vê se essa pessoa é uma pessoa contente. Porque a gente vê na fisionomia da pessoa quando ela é descontente. Por quê, pastora? Porque o descontentamento gera ingratidão. Olha para a pastora. O descontentamento gera ingratidão, e ingratidão gera murmuração. E murmuração é louvor para Satanás, atrai tudo que você imagina de ruim. É nítido. É nítido ver mulheres hoje na depressão, homens na depressão, jovens tentando suicídio. Essa semana ainda a liderança jovem nos mostrou pessoas todas cortadas, jovens inquietos. Por quê? Porque o meu pai não me dá atenção, porque minha mãe não me dá atenção, porque meu amigo comprou o celular da hora, eu não posso. Esse descontentamento está nessa geração. Mas eu estou falando para você, cristão, que está aqui, e eu estou falando para você que está em casa: aprenda a se contentar com o que você tem. Tem muita gente que deixa de curtir a vida, deixa de passear, deixa de viajar, deixa de tudo, porque primeiro quer resolver tudo aqui. E se amanhã você morrer? Sábado eu não estava aqui. Eu perdi um sobrinho de 30 e poucos anos. Eu não estava aqui. Ele falou com a menina às 6 da manhã, fez café para o meu irmão na sexta-noite. Compraram carne para fazer churrasco, como ele é filho único. Compraram carne para fazer churrasco domingo, e no domingo ele estava enterrado. Aprenda a viver com o que você tem. Aprenda a viver contente. Aprenda a viver o hoje. Aprenda a viver feliz, amém? Eu sei estar abatido, ele disse. Não é que eu não fico abatido, não é que eu não fico triste, mas o ambiente da tristeza não me domina. O ambiente da tristeza não me domina, mesmo ele estando lá num porão, preso no frio, um velho já, né, na masmorra, mesmo ele estando no corredor da morte, ele disse: eu sei estar abatido. Eu sei que realmente o que é estar abatido, o que é ser desprezado, mas eu não me curvo a esse abatimento. É isso que ele quer dizer, querido. Eu também fico abatida. E se você disser, e você for fiel e sincero, você sabe que tem dia que você está abatido. Uma coisa é estar abatido, outra coisa é se curvar ao abatimento. Ele disse: eu sei estar abatido. Eu quero dizer para você nessa noite, eu estava falando com meu esposo, é uma pregação que Deus falou muito comigo. Sabe por quê? Porque assim, nós temos que colocar a nossa vida em Cristo. Quando a gente sabe quem nos guia, quando a gente sabe quem nos segura, quando a gente sabe quem nos defende, querido, a gente não vive no ambiente do abatimento. Você pode dizer amém? Gente, eu consigo ver nitidamente as pessoas que vivem, volta e meia, estão lá embaixo no abatimento. Não importa se a tua vida está aprisionada, não importa se te machucaram, te feriram, não importa se te decepcionaram. Tudo bem você ficar abatido, mas até então você gerar um ambiente de abatimento. Não, você precisa aprender que mesmo no abatimento, mesmo na situação difícil, Deus está contigo, e você tem muitos motivos para aplaudir o Senhor. Aleluia. Você pode dizer amém? Ele disse: eu sei estar abatido, porque eu aprendi. E eu sei também ter abundância, porque é outra coisa. Muitas pessoas não sabem ter abundância. Muitas pessoas, quando veem as vacas gordas, como está lá, né, quando José falou que iam 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. Na nossa vida vem o tempo
da necessidade, mas veio o tempo da abundância. Amém? Só que tem pessoas que não sabem o tempo de viver o tempo da abundância. Não sabem. Primeiro, desprezam as pessoas no qual ajudaram. Segundo, acham que não precisam mais de Deus, e isso é a grande maioria. A grande maioria, depois que recebe a abundância, não sabe mais viver na abundância, porque teve momentos que o apóstolo Paulo também recebeu abundância. Teve momentos ali na rua, quando ele pregava, que ele foi chamado como Deus. As pessoas acharam que Deus tinha chegado na terra através de Paulo. Então, ele passou por momentos de exaltação também. Então ele disse, se você não sabe passar na necessidade e nem no momento de abundância, você tem que aprender. Você tem que aprender. Eu falei hoje da nossa casa no Rio de Janeiro, nosso apartamento. E hoje, quando eu estava lá em casa, também meditando nessa palavra, sabe, para mim, tudo que nós temos hoje é abundância. Eu olho para uma casa daquele tamanho, é uma abundância. Mas você tem que saber viver na abundância. Você tem que saber que essa abundância Deus te deu para você ajudar o reino de Deus, para você seguir com o reino de Deus, para você ajudar as pessoas, para você mostrar como Deus é contigo. Então ele disse, eu aprendi a viver dos dois lados. E nessa noite eu tenho certeza que Deus está te ensinando. Porque tem gente que vai entrar para a abundância e tem gente que vai entrar para a escassez. A nossa vida, ela é assim. A nossa vida, ela não é uma linha reta. Tudo bem, pastora, eu não vou ficar em escassez. Não, mas vai ter momento que você vai precisar. Então você tem que aprender a lidar com a situação. Ele disse assim, ó, eu estou também em toda a maneira, né? Em toda a maneira, no 12. Em toda a maneira eu estou instruído. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Quem era o mentor de Paulo? Outra coisa que Deus me chamou a atenção, nós temos uma mentoria grande aí fora. O mais hoje é tudo coach, né? É tudo coach, tudo mentoria. Eu quero dizer para você que a maior mentoria é do Espírito Santo de Deus. Não tem como você ser cristão buscando mentoria. Aí fora tem muito mentor que estão exaltando o nome deles e não o nome de Cristo. Tem pessoas que nunca se tornaram cristão, estão usando a Bíblia para ter fama no seu nome. Se você quiser, eu nomeio muitos desses. E quantas pessoas que eu conheço que botam lá, a Maria, meu Deus, essa Maria é um Deus na minha vida. Olha, esse homem aqui é o coach, esse que me instrui. Apóstolo Paulo só tinha um instrutor. Apóstolo Paulo só tinha um mentor. E deixa eu falar para a igreja nessa noite, você que está sentado aqui e você que está vendo pela live, se você não tem mentoria de Jesus Cristo de Nazaré e do Espírito Santo e busca qualquer mentoria lá fora, eu posso dizer, você pode estar sendo mentoriado pelos homens, mas desviado da presença de Deus. E sabe onde que está escrito isso? Da mentoria? Em João 14. Pode colocar lá. João 14, 26. Eu estou instruído. Ele falou, eu estou instruído em tudo. O Espírito Santo é que te ensina a passar por um câncer. É o Espírito Santo que te ensina a passar no dia de escassez, no dia que tem conta para pagar, que você não consegue. É o Espírito Santo que te ensina na abundância a não desprezar os outros, não passar por cima dos outros, ou a não abandonar Jesus. É o Espírito Santo que tem que ser meu instrutor. Deixa eu falar, tem muita gente buscando mentoria aí fora, buscando coach aí fora, está enfraquecido, está na depressão, está tomando remédio para dormir. Que instrutor é esse? A igreja viva do Senhor tem uma mentoria viva. Jesus disse, olha, eu vou para o meu Pai e não vos deixarei órfão. Eu deixarei o Espírito Santo que vos ensinará toda a verdade. Tem pessoas, querido, falando um monte de coisa aí fora. Agora eu aprendi, agora aprendi. Tu aprendeu com o mentor humano? Não, você tem que aprender com a mentoria do Espírito Santo. Queridos, hoje mesmo eu disse para o Gaúcho, não fala comigo, não liga a TV, não faz nada. Ele veio com uma notícia lá boa e ruim ao mesmo tempo. Eu disse, amor, eu estou sendo mentoriada hoje pelo Espírito Santo de Deus. E pasmem vocês, a gente está com a nossa campanha de quarta-feira e foi uma das coisas que ele falou também. Tá mexendo com o mundo das trevas e quarta-feira que não tem lugar para entrar. Sabe por quê? Porque foi o Espírito Santo que me deu a mentoria para fazer essa campanha. Quando a obra é do Espírito, amado, não tem para ninguém. Quando Deus fala, não tem para ninguém. Sobre uma palavra, não tem para ninguém. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas.
não sabe passar o dia da aflição, o dia do desespero? Por que no dia da abundância, enfim, nos altos e baixos da tua vida, você não consulta essa mentoria, não vai para o quarto, é gratuito, você não precisa pagar? Outro dia eu estava falando com uma pessoa, eu tenho que ir psiquiatra, eu tenho que ir psicólogo, nada contra eles, mas querido, eu passei por fase muito difícil na minha vida, mas difícil mesmo, da peleja mesmo, isso em 30 anos, eu nunca busquei um psicólogo, queridos. Eu admiro o trabalho deles, eles são conselheiros. Eu não estou dizendo para você não consultar, mas primeiro a gente tem médico dos médicos, Senhor dos senhores, mentoria total, 24 horas gratuita. É só entrar no teu quarto, como diz lá em Mateus. Entra no teu quarto, fecha a porta dos teus aposentos e fala com Deus em secreto, porque com Ele em secreto te recompensará. Nada de telefone, nada de mídia, vai para o secreto. Eu sou instruído por aqui, disse o apóstolo Paulo. Eu sou instruído por aqui, é o meu mentor. É por isso que na fila da guilhotina, ele disse, eu sei passar por essa aflição. Eu sei passar por tudo isso. E eu não vou culpar ninguém, eu estou em paz, eu vou morrer em paz. A minha cabeça vai para prêmio daqui a pouco, mas eu vou morrer em paz, sabe por quê? Porque quem instruía ele é o Espírito Santo de Deus. E fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Pastora, eu ando tão esquecida. Pastora, querida, eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas dizem assim, pastora, como é que tu lembra o nome de todo mundo? Bom te ver, Natasha. Irmão do Juan, bom te ver. Eu sei o nome praticamente de todo mundo. E se ele veio uma vez na outra semana eu já sei. E eu tenho 5.7 também. Porque o Espírito Santo, ele faz te lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo é teu mentor. O Espírito Santo ensina você a cozinhar, ensina você a falar, ensina você a se vestir. O Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele é meu amigo, ele é teu amigo. Ah, queridos, é nítido ver uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo. É nítido, é nítido, é nítido. É nítido. Eu só de falar nele, eu começo a chorar. Só de falar no Espírito Santo, eu começo a chorar. Porque ele é lindo. Ele é lindo. É a mentoria perfeita. É o coach perfeito dessa geração desesperada. Essa geração apegada à terra. Ah, homem, mulher, se você soubesse. Reserva um quartinho lá na tua casa, reserva um cantinho, coloca lá, Espírito Santo, esse é o teu lugar. E vai ali todos os dias para te ver o que dá. Para te ver o que ele faz com você. Ele tem coisas grandes para você, eu preciso te dizer. Ele tem coisas grandes para você, poderosas para você. Mas você precisa conhecer, você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa parar de se desesperar, parar de achar culpados pelas tuas aflições. Aleluia. No 13, todo mundo gosta desse versículo 4:13 de Filipenses. Todo mundo fica, é um chavão isso aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu posso ficar na prisão em paz, eu posso ficar abatido, eu posso passar fome, eu posso estar aqui. Ele escreveu isso. Eu posso ganhar tudo e não me exaltar. Ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas pegam isso aqui, eu posso, mas não se compromete a ter uma vida digna. Não se compromete a ter uma vida equilibrada. É um desequilibrado na fé. Então você não pode nada. Quando bate uma aflição, você vai para os remédios para dormir. Quando bate uma aflição, você vai e volta para o vício. Então você não tem esse que tudo pode. Ele disse, eu posso. Diga comigo, eu posso passar por aflição e abundância, porque o Senhor é o meu mentor e me fortalece. Aleluia. E ele no 14 até o 16, ele disse assim, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Quer dizer, ele estava aflito. Claro, ele era humano. Fizeste bem em tu chegar até mim e perguntar da minha aflição, trazer um presente para mim. Fizesse bem vir aqui na prisão e trazer um cobertor para mim, que está frio essa masmorra. Tu fizesse bem. Sim, querido, a gente faz bem quando a gente ajuda alguém, quando a gente se importa com alguém.
quando a gente manda uma mensagem para alguém, quando a gente presenteia alguém, quando a gente vai lá, né, tia Ju, na sexta, 2 da manhã, chorar com a tia Ju, porque ela estava chorando na UTI com o irmão dela. Sabe, querido, a gente faz bem, e Deus olha para isso também. Nós temos que realmente entender as pessoas e fazer o bem. E ele disse, olha, fizeram bem, vocês fizeram bem em tomar parte da aflição. Não é só dizer, olha, ó, o que aconteceu com ele? Ah, tá, aconteceu um acidente. Ah, tá. Não, é tomar parte da aflição, é tomar parte do problema, é ajudar a pessoa. Ele disse, vocês, Filipe, me fizeram bem, realmente me fizeram bem tomar parte da minha aflição. Ele se sentiu bem quando Filipe, a igreja que ele fundou, os fiéis de Filipe foram lá ajudar ele. Então, querido, sabe que Deus conta com você também. Deus conta com você não para sentar nessa cadeira só, agora estofada, não para dizer que tem um título de cristão, mas Deus conta com você para ajudar os outros também, para ajudar o próximo também. Aleluia. E bem sabeis também vós, filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vocês somente. Ele fundou igrejas e igrejas. Ele ia na sinagoga e começava ali uma igreja, e começava de casa em casa. Entendeu, Michele? Que nenhuma igreja comunicou com ele, nenhuma igreja perguntou se ele precisava de alguma coisa. Então, queridos, ele podia estar ali na masmorra, irritado. Ele podia estar ali naquela prisão, totalmente azedo. Tá vendo? Eu fiz um monte de coisa lá, ninguém me olhou. Querida, às vezes só de eu deixar de dar um abraço numa pessoa na igreja, a pessoa já não vem mais, porque a pastora não olhou para ela, a pastora não dá bola para ela. Ele tinha todas as igrejas que ele fundou e não tinham ajudado ele nem na prisão, nem dar e receber. Ele passou fome, ele passou frio, e ele fez muita coisa. Mas por que ele não se irritou? Por que ele ainda continuava assim, ó? Ah, eu quero que o amor de vocês aumente, eu quero que vocês cresçam no conhecimento. Sabe por quê? Porque ele não vivia mais aqui, ele só estava aqui de corpo. Porque o Espírito Santo que vivia nele coordenava todas as coisas. No Espírito Santo não tem raiva, não tem traição, não tem sentimento de culpa. No Espírito Santo não tem nada, porque ele é santo. Sabe, queridos, cada vez que eu vejo uma pessoa se levantar contra alguém, ou se levantar comunicando, não vai fazer mais nada porque as pessoas não me ajudaram, eu acho que essa pessoa não morreu ainda. Porque para você viver Cristo, Patrícia, você tem que morrer para essa vida. Só os vivos reclamam, só os vivos acham ruim, porque quem está morto e vive Cristo não acha mais nada. Aleluia. Porque Jesus, ele mesmo escreveu lá em Coríntios, agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive, deixa ele viver. Morre, você tem que morrer a tua natureza carnal, morrer as tuas vontades, parar de culpar as pessoas e viver contente com aquilo que Deus já te deu. Porque também uma e outra de vez em quando, de vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Ele disse a Tessalônica. Agora no 17 eu quero dizer para vocês que tem um ouro enterrado aqui. Sabe quando a palavra tem um ouro enterrado e você desenterra? Essa palavra aqui é um ouro enterrado, é uma pérola. No 4:17 de Filipenses, ele disse assim, ó: não que eu procure dádiva, eu não preciso de nada. Eu não preciso do teu dinheiro, eu não preciso da tua ajuda. Eu não procuro isso, porque eu tenho um Senhor que me recompensa. Eu tenho um Senhor que faz por mim. Eu acredito que Deus vai deixar eu morrer no dia que eu tiver que morrer. O dia da guilhotina está marcado, o dia da minha morte está marcado. Eu sei exatamente que Deus tem um dia final para todos nós. Ele disse assim, não que eu procure, eu não procuro bajuladores, eu não procuro elogios, eu não procuro ficar rico ou pobre. Eu não preciso disso. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe administrar muito bem a sua vida. Ele disse mais, esse mais aqui, gente, esse mais aqui é o ouro desse versículo. Mas procura o fruto que aumente a vossa conta. Ou seja, você dando para o profeta, você ensinando, ajudando um profeta, você ajudando a mim, disse apóstolo Paulo, a tua conta no céu vai ficar abastada.
Ele disse assim: eu procuro em vós o fruto da generosidade, o fruto da bondade, o fruto do amor. E a partir do momento que tu semear isso na vida de um profeta, presta atenção, a tua sementeira aumenta, a tua sementeira multiplica. Ele disse: não que eu precise, mas por causa de vós, para aumentar a sua conta no céu, eu procuro fruto em vocês. Abre 2 Coríntios 9:10. Quando você abençoa um profeta, você abençoa Deus. Quando você ajuda a igreja do Senhor Jesus, você ajuda a Deus. Você sabia disso? Você sabia disso? A partir do momento que você abençoa, você multiplica a tua sementeira. Coloca aí para mim 2 Coríntios 9:10. 2 Coríntios 9. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da justiça. Escuta aqui. A Michele me dá um fruto. Ela vem e entrega um fruto para a igreja. Ela entrega um fruto para a obra de Deus. Para um profeta, ela entrega, ela vem e ela entrega. O Senhor diz: eu vou multiplicar não o fruto. A sementeira que semeia é muito maior do que um fruto. Ele vai aumentar a sementeira que você está semeando. Você semeava com uma sementeira, você vai ter 2, você vai ter 3, você vai pegar campo maior, você vai aumentar os frutos da justiça na terra e você vai ser tremendamente abençoado, disse o apóstolo Paulo. Olha só. E aí as pessoas às vezes elas vêm para a igreja com cara, desmotivada, descontente, não é contente na vida, porque não sabe dar, não sabe ofertar, não sabe dizimar, não sabe dar para Deus, tudo arruma empecilho. Diga comigo, isso é pessoa ingrata, que não está contente com o que tem. Se você não for dar no pouco, você não vai dar no muito. Um dia o meu filho, eu já sempre falei isso, ele chegou em casa e disse assim: mãe, meu dízimo era tão pouco, agora é tão alto, dá um aperto no coração. Eu disse: pois é, engraçado que quando tu tinha salário baixo, você não se importava de dar. Mas cresceu o salário e você se importa. Tira esse Deus do teu coração. Aí ele disse: pois é, esse mês eu e a Paula, meu filho, vamos dar um dízimo altíssimo. Eu disse: glória a Deus, aplaude o Senhor, porque é isso mesmo, a sementeira multiplicou. Aleluia, aleluia. E as pessoas não entendem, elas querem multiplicação, elas querem que a sementeira multiplica, mas elas não frutificam, elas não dão, elas não fazem. Voltando para João, bota em Mateus 10:41 também, que fala também isso. Eu acho que se não me falha a memória. Vê se é Mateus 10:41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem quer galardão de profeta aí? Quem não tem essa missão de profeta na terra, mas quer receber galardão de profeta aí? Levanta a mão. Nem todos são profetas. Então diga para a pessoa do lado assim, ajude os profetas. Você vai receber galardão de profeta. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse: pastora, mas eu quero ser ousado, eu quero servir, eu quero pregar, eu quero fazer. Abençoa a casa de Deus, como a Paulo falou. Abençoa, tenha fruto realmente de bondade e de misericórdia. E quem recebe, olha só, e quem recebe o justo na qualidade do justo, receberá galardão de justo. Você recebe alguém na tua casa e você sabe que essa pessoa é justa, você sabe que essa pessoa é correta, você sabe que essa pessoa trabalha na obra de Deus, você sabe que é um obreiro fiel. A palavra de Deus está dizendo que você recebe o galardão de justo. Meu Deus, isso é forte demais. Coloca o outro, eu acho que é o 2. Qual que quer tiver dado um só copo de água fria, um desses pequeninos, em nome do discípulo. Olha só, gente, em nome de quem? Em nome de quem? Então o apóstolo Paulo assim: se vocês ajudarem qualquer pessoa no meu nome, usando o meu nome, porque eu gerei vocês, eu cuidei de vocês. Vamos supor que o Wagner está ali na porta e ele vai lá ajudar uma família. Ele diz assim: olha, eu estou vindo aqui, eu congrego na Senge de Morro da Fumaça, e eu estou vindo em nome do profeta Joelci Lourenço, eu estou vindo em nome da igreja, e através de Jesus Cristo eu quero te abençoar. Você está vendo como que é as coisas?
Porque assim, no nome, se você der um nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum você perderá o seu galardão. Deus é bom, né, gente? Deus tá ensinando nessa noite? Deus está ensinando nessa noite? Eu só estou em Filipenses 4, pode voltar lá. Então no 17 ele diz: não que eu procure dádiva, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Tudo que você faz para o reino de Deus, a conta é no céu. A conta é no céu. Como é que está a sua conta no céu? A palavra de Deus também diz em Mateus: não ajunta tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Ajunta tesouro no céu, que você não vai perder. Seja mais generoso com as coisas de Deus. Eu sempre digo, quando eu trabalhava para Satanás, por que, pastora, tu trabalhava para Satanás? Porque eu vivia tudo no mundo. Eu vivia tudo no mundo. Eu era mensageira do inferno mesmo. Eu fazia tudo no mundo. Sabe, eu cultuava candomblé, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu ia para as baladas, eu ia para os carnavais, eu vestia pouca roupa. Então Satanás, ele se andou com a minha vida há muito tempo. E eu gastava muito, eu ganhava muito bem. De profissão, eu tenho uma profissão excelente. No Rio de Janeiro eu ganhava muito bem. E eu não adquiri nada, porque eu dava tudo para o inimigo. Aí quando a gente vem para a igreja, verdade ou não? Quem bebia aqui muito? Quem bebia uísque caro igual o pastor? Quem bebia muita cerveja? Quem fumava uma carteira por dia, não gastava um monte para o inimigo? Por que para Deus é tão difícil? Por que botar na conta do céu, você aperta o coração e você não dá? Por quê, gente? Por quê? Eu sei, eu lido com pessoas há 30 anos. Como tem avareza no meio do povo? E eu não estou aqui pregando sobre dízimo. Eu estou pregando uma coisa que o apóstolo Paulo disse: se você quiser aumentar a conta no céu, alimente um profeta, cuide de um profeta, cuide da casa de Deus, sirva a casa de Deus, ajude os discípulos de Cristo. Aleluia. No 18: mas bastante eu tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi Epafrodito, é um homem que foi levar coisa para ele na prisão, que da vossa parte me foi enviado. Olha só, enviaram um homem lá na prisão para levar coisa para o profeta, né? E eu recebi como cheiro de suavidade e o sacrifício agradável e aprazível a Deus. E eles dizem assim: quando vocês trouxeram para mim, presta atenção, vocês fizeram sacrifício aprazível a Deus. Gente, essa palavra, ela é profética nessa noite. Se você quer prosperidade, entenda essa palavra. Quando vocês trouxeram a mim, é como se vocês tivessem um cheiro suave, fizessem um sacrifício perante Deus, porque eu sirvo a Deus de todo o coração. Paulo falou. Meu Deus, agora é outro versículo chavão aqui. Todo mundo gosta desse versículo. Todo mundo. Paulo disse: depois que vocês fizeram essas dádivas, que vocês me procuraram, que vocês trouxeram um conforto para mim, eu estou orando, e sabe o que vai acontecer? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tem gente que é avarenta, tem gente que não faz nada certo, tem gente que não ajuda ninguém, tem gente que está na vida toda errada e diz: ai, o meu Deus, segundo as suas riquezas, me suprirá. Não supre não. Não supre não. Deus não é injusto. Deus não é injusto. O que está no teu coração, você recebe ou avareza ou abundância. É o que está no teu coração. O que está no teu coração. Ele disse: meu Deus, segundo as suas riquezas, vai abundar em vocês, se vocês fizerem da forma que vocês fizeram para mim. Quem quer riqueza de glória aqui? Quem quer abundância aqui? Então nessa noite, eu acho que algumas pessoas precisam aprender com o apóstolo Paulo. Aprender a viver na aflição, estar bem. Eu estava preparando essa palavra, foi quando? Ontem de manhã, ontem de tarde, eu já estava mastigando nessa palavra. Porque quando você vai pregar, presta atenção, você que quer pregar. Muita gente quer pregar a palavra. Muita gente quer pegar de coach, quer pegar de mentoria, quer copiar a pregação. Não, querida, eu não copio receita de ninguém. Eu tenho um mentor. Quando eu estava preparando essa palavra ontem, a minha filha chegou em casa, ela estava aqui na loja, passou lá em casa e ela disse assim: mãe,
Eu quero que você escute um testemunho de um pastor. Eu até esqueci o nome do pastor, depois vou pegar com ela. Que ele passou, não sei se foi 40 cirurgias, ele está com cano por tudo quanto é lado, ferro para tudo quanto é lado, ele está vivo só por um milagre e ele ainda está trabalhando para Jesus. Ele conta um testemunho, eu vou pegar com ela e vou passar ali para vocês, tá? Ele conta um testemunho, ela disse que quando ele estava na UTI, morrendo, numas UTIs da vida, porque ele passou muito tempo em UTI mesmo, ele tem borracha por tudo, ele não tem estômago, esse homem não tem estômago, é direto o cano, é isso mesmo. Então ela disse que ele estava na UTI lá e dizendo: Deus, olha só, Deus, poxa vida, porque essa vida minha, eu só me entrego para Ti, eu só sirvo para Ti desde a minha juventude, eu trabalho para o Senhor. E por que a minha vida é de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos? E ele estava reclamando. Aí ele viu um monitor do coração, vocês conhecem aquele monitor que faz assim? Assim? E aí o Espírito Santo falou com ele assim: olha, você quer uma vida linear? Você quer uma vida reta? O cristão não tem vida reta não. Porque se não fosse o altos e baixos do cristão, ele não estaria mais vivo. Porque numa linha reta o cristão não se importaria de buscar a Deus, não se importaria de ir para o céu. Então a nossa vida não é isso aqui. A nossa vida é isso aqui. Mas é isso aqui que é a nossa vida. Porque quando eu não tinha R$1 para pagar ônibus, que teve crise na nossa vida, mas crise mesmo, ou eu optava para comprar pão para levar para as crianças, ou pegar o ônibus, e eu tinha mais de 11 quilômetros, às vezes eu ia a pé. Passamos por tudo isso, para que hoje a gente valorize e a gente se contente com o que tem. Então, se a tua vida, ela for uma linha reta, toda a vida a mesma coisa, você não estaria aqui sentado, Deus não estaria com você, porque você não se importaria para viver. Então a nossa vida, ela é assim. O dia que está assim, fica de pé, fica confiante. O dia que está em abundância, confia no Senhor. Não muda o ambiente por causa das circunstâncias externas. Aplaude o Senhor. Aleluia. Meu Deus do céu. Eu até fiquei agora pasmo, porque o que Deus falou através da vida da pastora é exatamente o que Deus falou comigo. É incrível, porque parece que eu senti dessa forma, que nós dois estávamos sentados no lugar e Deus estava falando com nós dois. Porque o que Deus falou comigo em casa, ela falou tudo aqui agora. Aí eu não sei nem se é fácil de eu falar ou se é difícil, porque já foi dito. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Já é o versículo a ser mencionado. Ela mencionou o versículo 10, mas vamos ler o 7. E o 10 também, que é um acréscimo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É tão simples. É dar com é ser grato. É ter gratidão no nosso coração. Muitas das vezes nós temos simplesmente o sentimento de que nós temos que obedecer um mandamento. Mas antes de nós termos esse sentimento, é importante nós termos o sentimento de gratidão, de sermos gratos por tudo que nós